Baghead, A Bruxa dos Mortos, é um filme de terror que nos traz uma história bem diferente, onde no porão de um pub inglês existe uma bruxa que pode trazer por alguns minutos o ente querido de volta à vida, onde o filme vai explorar a ganância humana em cima do sobrenatural, mesmo que isso coloque sua vida em risco e daqueles que você ama. Quer entender um pouco mais e ver se vale a pena você gastar o seu tempo com esse filme de terror lançado lá em 2023? Então vem com a gente descobrir. Come out, wherever you are. Iris. We shouldn't be here. Olá pessoal, aqui é o Bodão Cine, eu sou o Felipe e aqui está o Lucas. Fala, meu povo. Então pessoal, hoje tem um filme muito interessante, A Bruxa dos Mortos. Bom, a primeira coisa que eu quero puxar aqui é a questão do potencial da história. Eu acho que ela é muito boa. Eu não sei, assim, talvez existam outras histórias com tema parecido, mas eu, pelo menos, não tinha assistido. E eu achei bem criativo, sabe? Essa ideia. É algo que, dependendo de como o diretor e o roteirista exploram, pode dar muito certo, mas eu não sei se foi muito o caso desse filme. Eu acho que ele tem uns certos problemas ali na montagem, apesar de não ser o maior problema, mas eu acho que o principal também é os personagens, onde muitos deles acabam você não se portando muito com eles, às vezes as motivações deles são meio... Você fala, ah, cara, sério isso? Não convence, sabe? Pelo menos na minha questão. Apesar de que, principalmente no meio do filme, ele tem uma atmosfera assim que ela é bem legal para o terror. Então pessoal, igual você falou sobre esse filme, realmente esse filme tem um potencial de uma história bem interessante, porque você vê que ele foge do meio padrão de história, de alguns filmes de terror. E quando você repara com essa história, você fala, não, é interessante. Mas eu falo que finalzinho começa a me cair sem história, porque o filme, assim, ele foi... A matéria foi interessante, mas o conteúdo, assim, por si, começou a cair. Você não é muito aprofundado nos personagens, então não pode dar aquele sentimento muito profundo com os personagens. Então você morre e você, morreu. Até os personagens falam assim, nossa, que pena, hein, mas tá morto. Então você não tem aquele peso de morte de personagem. Eu falo que isso acaba prejudicando nós, que tá vendo o filme, porque o filme é meio que tacado informações, algumas cenas que não são meio que bobas, alguns diálogos que é meio que assim, meu Deus, mas por que tem esse diálogo no filme? Eu acho que os diálogos dele também são pontos bem fracos, que eles não fazem você gostar do personagem, não realmente avançam a história, muitas vezes é um tanto expositivo, de uma maneira ruim, mas falando o óbvio ali, uma informação que ele já tinha, mas como ele precisa explicar para o público, ele fala aquela informação que não faria sentido ele estar falando aquilo para certo personagem, e realmente essa questão dos personagens também é bem fraca, e algo que vale ressaltar é que apesar desse filme ser pequeno, ele ter 1h30 por aí, ele dá a impressão de ser maior porque não é muito bem construído, e às vezes esses filmes de 2 horas vão passar muito mais rápido do que esse, porque ele acaba travando em certos momentos, onde a história ela vai num ritmo que não agrada muito. What is she? She has the power to bring back the dead. I want to see her. Money's really no object. Então pessoal, qual é a história desse filme? Quando ela consegue o pub, que seria o bar, ela descobre que num contrato tem meio que um convidado especial, que seria uma bruxa. E essa bruxa tem um poder bem interessante, que é dos mortos. Quando ela come alguma peça, uma moeda, um anel da pessoa que faleceu, o seu ente querido, ela consegue trazer a alma da pessoa de volta até o corpo dela. E quando ela tira a máscara, o rosto da pessoa que faleceu vai nela. Então você começa a conversar, e tem um tempo pra você conversar com essa pessoa. Passou desse tempo, a bruxa começa a poderes em cima de você. E só pra deixar claro, ela herda esse pub do pai dela, que ela não tinha contato, onde ele morre ali no começo do filme, não é spoiler. Onde, como ela não tinha condição financeira, ela passa a cuidar desse local. E é interessante porque a bruxa, ela está presa ali no porão, ela não consegue sair dali, e como o Felipe mesmo falou, ela se transforma ali no ente querido, quando você dá um objeto que pertencia a ela,
mas durante 2 minutos, na verdade. Porque depois que esses 2 minutos passam, ela meio que começa a falar coisas que não são reais. Ela toma o controle daquela pessoa, continuando com a forma, então ela começa às vezes a ofender ou falar coisas para perturbar quem queria falar com o ente querido. Onde a bruxa começa a falar falácias pra tentar envenenar o coração da pessoa. Então, porque ela sabe, se ela conseguir dominar o coração da pessoa que tá controlando ela, que seria tipo o guardião do pub, ela vai conseguir meio que controlar aquele local. Então ela usa artimanhas, magias. Então eu falo assim, aquele lugar tá lutado de magia, porque a bruxa, ela se alimenta desse sentimento. Porque a bruxa, ela fica forte com a sua angústia, sua perda do ente querido. O filme, no fim, ele acaba falando sobre a questão da ganância, onde você tá vendo que algo é perigoso, algo que não é certo, mas para conseguir dinheiro, você acaba levando aquilo até o fim, sobre a obsessão de assuntos mal resolvidos, porque as pessoas já estão mortas, mas a pessoa ela quer continuar insistindo naquele luto, fazendo de tudo para poder ter alguns momentos, mesmo sabendo que é de certa forma errado, mas o filme ele acaba pecando muito em algumas coisas básicas e uma história que tinha potencial acaba se tornando um enredo genérico e sem graça. Então, pessoal, agora partindo para notas finais, qual a sua opinião para esse filme? Eu não gostei do filme. O filme, assim, tinha muito potencial, mas eu acho que foi desperdiçado muito, mas muito desperdiçado. E para esse filme, pessoal, vou ser quase bem generoso. Vou dar uma nota 3.1. Bom, no meu caso também, eu não gostei do filme. Ele até em alguns momentos tem alguma atmosfera interessante. A proposta dele também é um pouco diferente, mas ele acaba se arrastando com diálogos ruins, personagens desinteressantes e motivações que você acaba não levando muito a sério. Então, para Bughead, A Bruxa dos Mortos, eu vou dar uma nota 4.1. Mas e você, já assistiu Bughead, A Bruxa dos Mortos? É o seu filme favorito e só falamos besteiras aqui no vídeo? Comente aí embaixo nos comentários. Então, pessoal, reforçando novamente, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo, pessoal, com a família, com o pai, com o papagaio, com o cachorro, com todo mundo, pessoal. Aqui é o Bodão Cine, eu sou o Felipe, aqui é o Lucas e tchau.